Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 30 de agosto. Já passa das 20 horas. Eu estou aqui para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero pedir a vocês que, ao visualizar, dê um like, por favor, para que o YouTube recomende esta pérola a muitas outras pessoas. Você que não é inscrito, eu te peço, se inscreve no meu canal. Me ajude a fazer este canal crescer para que outras pessoas sejam alcançadas e se liberte dos alçapões desse sistema religioso e vivam uma liberdade em Cristo. Queridos, o tema da mensagem hoje é: no templo, chamado, aspas, igreja, tudo funciona pela vontade do homem. E eu quero fundamentar isto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colosso, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesses no mundo? Como não toques, não proves, não manuseies, todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamento dos homens. O que nós vemos dentro desses lugares, que eles chamam de igreja, que na verdade são templos. Templos estes que Deus não habita, o Altíssimo não habita nesses templos feitos pelas mãos dos homens. É um sistema de organização de homens dentro desses lugares. O homem é a primazia. O homem, segundo eles, é a autoridade espiritual. O homem é o centro de tudo dentro desses lugares. O homem, ele está sempre em evidência. Ele ocupa posições, tem títulos, são chamados das mais diversas coisas dentro desses lugares. E tem o povo debaixo das suas autoridades. E eu gostaria de dizer a esses líderes, aspas, que se dizem espirituais, que a igreja não é um templo. A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela é invisível, porque a vista é vista por Deus no Espírito. É assim que ele nos vê. No Espírito habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, escreve aos irmãos em Roma, e isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então a igreja, ela é espiritual, ela é invisível, ela é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos uma unidade nesse corpo, cujo cabeça, cujo Senhor e pastor é Cristo. O Cristo ressuscitado, o Cristo que é Espírito, que é Deus. É Ele que é o cabeça nesse corpo.
Então, todos nós que fazemos parte desse corpo somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Temos funções diferentes, mas temos cada um a sua importância no corpo de Cristo. Acontece, querido, que eles criaram um sistema de organização que tomou o lugar do cabeça, que é Cristo. Porque eles chamam esses lugares, essa instituição religiosa, que na verdade é uma organização. A Igreja de Cristo é um organismo. Lá é uma organização. E eles chamam este lugar, e este lugar que eles chamam de igreja, eles colocam os homens como cabeça. E o Cristo, que é o cabeça da igreja invisível, não é reconhecido como nada. Lá eles fazem que tudo funcione pela vontade do homem. Lá tem preceitos, tem regras, tem normas, tem religiosidade. Nas reuniões da cúpula de líderes evangélicos, absurdos acontecem. Ali muitos são alvo de perseguição, de inveja, e outros é alvo de privilégios. É assim que lá acontece. Um grupo privilegiado e outros não. Isto tudo tem como liderança a vontade do próprio homem. Ele quer estar sempre em evidência, em destaque, sempre aparecendo. Hoje, no sistema religioso, nesses lugares chamados de templos evangélicos, estão cheios de obreiros, de trabalhadores, segundo eles, que são apenas profissionais. E isto, claro, na maneira como eles vivem, são como crianças destituídas de fé e vazias da essência do Espírito Santo. Porque lá o que prevalece é o conhecimento humano, é o estudo. Quanto mais as pessoas estudam, mais eles dão importância e valorizam. É assim que lá acontece. Impedem lá naqueles lugares a ação de Deus entre eles. Eles não estão nem aí para a ação do Espírito Santo. Impedem lá as pessoas de crescerem. Só a graça de Deus pode fazer a pessoa crescer em graça e no conhecimento em Cristo. Essas pessoas que se dizem autoridades espirituais, eles não conhecem a Deus. E assim sendo, os seus subalternos também. Eles não vivem como filhos de Deus, apesar de serem filhos de Deus. Eu tenho dito muito isso. Lá, eles se chamam de ovelhas e servos. E tem esses homens como seus pastores, como seus senhores, esses líderes chamados de igreja. Hoje é semelhante a uma empresa pública, onde muitos trabalham apenas por conveniência e não por amor ao próximo, por amor a Deus. Eles passam distante dessas coisas. Eles não estão preocupados em socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados. Eles não estão preocupados em amar o próximo. Imaginemos se houvesse uma lei do governo que dissesse, a partir de hoje em diante, os seus seguidores ficam livres de contribuir
E os seus líderes terão que viver pela fé. Ninguém terá salários. Eu tenho certeza que a maioria deixariam de serem pastores, de serem líderes dentro desses lugares. Eu tenho certeza que a maioria dos seminários fechariam. Ninguém mais queria ser teólogo, porque quem quisesse agora teria que ser o sacerdócio, ou seja, dar de graça aquilo que de graça recebeste, sem nenhuma moeda em troca, sem nenhuma remuneração, sem nenhum salário. Eu duvido se muitos continuariam sendo pastores à frente desses templos religiosos e tendo pessoas subordinadas a eles. Então, nesta organização de homens, o cristão não cresce nesses lugares. Porque os líderes não têm nada de sólido para o povo. O povo cristão vive apenas de mamadeira, de leite. Era assim que Paulo se referiam a eles. Crianças, meninos, alimentando-se de leite, não crescendo, se tornando nanicos. É preciso dar a essas pessoas alimentos sólidos, e é isto que nós, da graça de Deus, estamos fazendo. Palavra forte, trazendo a verdade, a luz da existência, para que os nossos irmãos se libertem, para que os nossos irmãos passam a ter como cabeça o único Deus soberano, que reina sobre tudo e todos, aquele que não divide a sua glória com quem quer que seja. Como crescer em Cristo dentro desses lugares? Como essas pessoas vão conseguir andar por si mesmo se não têm alimentos sólidos? O crente adulto em Cristo anda nos caminhos de Deus. O crente que se alimenta de coisas sólidas andam por si mesmo. Não depende de homem algum, de quem quer que seja, porque tem a mente aberta, a mente ativada. Tem a mente de Cristo, é dirigido e guiado pelo Espírito Santo, cresce em graça e no conhecimento, e entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Reina e triunfa em graça. Anda e vive por fé, dependendo unicamente, exclusivamente do Pai dos Espíritos. Mas os bebês em Cristo, para andar bem, é preciso estar rodeado de leis, estarem rodeados de ordens, de proibições. Não é assim que Paulo diz aqui? Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesse no mundo? Eles sem ordenanças não avançam, não crescem. Isso faz parte da vida deles. Eles querem viver debaixo de rudimentos, seguindo leis e preceitos. Como não toques, não proves, não manuseies, todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos de homem. Paulo, prosseguindo, ele diz: tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Meus queridos irmãos,
crescem na graça e no conhecimento da verdade. Porque quem conhece a verdade vive em liberdade. Por isso que nós vivemos essa liberdade plena no Cristo ressuscitado, essa revelação que o Cristo ressurreto trouxe até o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo da graça de Deus. Então nós entendemos hoje esta liberdade em Cristo. Fomos libertos, como está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode libertar. Somente a verdade. Vais continuar ainda preso a esses lugares debaixo de rudimentos, na práticas de cerimoniais, de ritos, de liturgias, fazendo tudo que os homens os manda fazer, obedecendo às suas ordens, tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles falam, sem você questionar. No templo chamado, aspas, igreja, tudo funciona pela vontade do homem. É assim que acontece ali. Nós sabemos disso, vivemos lá. E outros continuam lá dentro, servindo a homens, pensando que estão servindo a Deus. Pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Porque para se agradar a Deus, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. E o ministério hoje é do Espírito, o governo é do Espírito, e não das leis, de obras dos homens, de rudimentos de preceito. O governo é dele. Paulo, quando entendeu isso, ele passou a dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu já não vivo, mas ele vive em mim. Sou espiritual, não sou mais carnal. Não vivo mais debaixo dos rudimentos. Fica aí esta palavra. Saia deste lugar, desses lugares, fuja desses lugares. Saia de debaixo de preceitos dos homens. Deixe esses rudimentos rudimentares para lá. Essas coisas da lei, essas coisas deste mundo. E viva para ele, somente para ele. Obedecendo a ele em tudo, cumprindo tudo quanto ele tem nos dito, tomando posse, gozando e desfrutando de todas as sortes de bênçãos, porque já somos abençoados. Então, esta palavra é para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Nós, da graça de Deus, amamos vocês, estamos preocupados com vocês e queremos que vocês sejam libertos de uma vez por toda e fuja desses alçapões e ande debaixo do governo de Cristo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Vem para a graça você também.